Eu já dei de presente para minha sogra. Minha filha disse isso como se estivesse exibindo um troféu de guerra, e meu genro, recostado no sofá com aquele sorriso zombeteiro, arrematou. Não seja mão de vaca, Dona Rosa. É só uma caminhonete. As gargalhadas encheram a sala. Eu fiquei ali parada, com as mãos ainda tremendo pelo impacto. O veículo pelo qual eu economizei cada centavo, convertido em um presente para agradar a outra sogra. Minha filha nem sequer teve coragem de olhar na minha cara. Abaixou a cabeça se escondendo. Eu não chorei, também não discuti, simplesmente com muita calma coloquei à frente deles um contrato de crédito automotivo. Naquele instante, o sangue sumiu do rosto deles, e eles terminaram caindo de joelhos diante de mim. Eles pensaram que era apenas um carro. Não sabiam que era o começo da ruína deles. Não desviem o olhar, porque a verdade está prestes a vir à tona. Eu sou Rosa Maria Ledesma. Tenho 62 anos. Sou uma mãe solteira que vende verduras há 30 anos no Mercado Municipal de São Paulo, o famoso Mercadão, para criar a minha única filha, Sofia. Eu costumava pensar que se eu sofresse um pouco, o futuro da minha filha não seria igual ao meu. Eu costumava acreditar nisso até esta manhã. Ontem, eu trouxe para casa uma caminhonete vermelha, zerinha, novinha em folha. O cheiro de plástico novo ainda pairava sobre o volante. Eu não tive tempo nem de carregar o primeiro pedido de verduras quando esta manhã a caminhonete já havia desaparecido da garagem. Eu me sentei apertando com força a alça da minha bolsa de couro gasta. Estas mãos, que carregaram sacos de cebola de 50 quilos sem reclamar, não tremiam. Mas meu coração batia disparado, como um passarinho preso no peito. Olhei diretamente nos olhos de Sofia. Eu só vou te perguntar uma última vez. Onde está a minha caminhonete vermelha? Ela não se atrevia a me encarar e gaguejou. É que a minha sogra precisava dela. O carro dela quebrou. Ela tinha um brunch muito importante com as damas de sociedade. Você sabe como é a região dos jardins, mãe. Eu fiquei gelada. Senti os lábios secos. Senti-me como se estivesse parada no meio de um deserto árido e sem sentido. A voz me escapou. Então, você deu a minha ferramenta de trabalho para que ela vá fazer festa. Antes que Sofia pudesse responder, Carlos, meu genro, soltou seu veneno da cozinha com aquele tom despótico. É só uma caminhonete, Dona Rosa. Não seja dramática. Sendo honesto, para que a senhora quer isso? Para encher de caixas de tomate? Esse veículo é um desperdício no mercado. Fica melhor para alguém com status, como a minha mãe. Ela sim sabe como usá-lo para brilhar. Eu me virei para olhar Carlos. O olhar dele não desviou do meu. Ele estava seguro de si, arrogante e totalmente sem moral. Eu esperei uma reação de Sofia. Eu esperei uma defesa. Eu só precisava de uma frase. Não fale assim com a minha mãe. Mas não. Ela apenas abaixou a cabeça e depois soltou mais uma frase, como a estocada final. Mãe, por favor, não me faça passar vergonha. Eu me ajoelhei ao lado da cama dela quando perdeu o primeiro bebê. Segurei a mão dela durante 3 horas no pronto-socorro. Vendi meus brincos de casamento para ajudá-los a pagar a entrada do primeiro apartamento. E hoje eles só me veem como uma sombra. Eu não gritei, não chorei, simplesmente tirei a pasta da minha bolsa, a nota fiscal, o contrato, o seguro e a seção de dívida pendente. Coloquei tudo sobre a mesa de vidro. Minhas mãos tremiam, não por fraqueza, mas pela tempestade que se desencadeava dentro de mim. Se já usaram para se exibir, então fiquem com o pacote completo. Eu disse sem piscar. Assinem aqui. A caminhonete estará no nome de vocês, mas também a responsabilidade, a dívida, o custo do seguro, os impostos, tudo. Carlos soltou uma gargalhada. Que beleza! Já era hora de a sogra se arrumar. A senhora é a melhor. Ele assinou imediatamente, sem ler. Sofia assinou depois. Ninguém reparou na cláusula de devedor solidário. Eu assenti, guardei a cópia válida na minha bolsa e me levantei. Nem um adeus, nem um abraço, nem uma pitada de nostalgia. A caminho da porta,
Passei em frente à foto de casamento de Sofia. Fui eu quem pagou o fotógrafo. Quem esperou 6 horas para imprimirem aquela foto. Agora, eu saí caminhando, deixando para trás não apenas uma caminhonete, mas toda uma fantasia. Sacrifiquei minha vida inteira para me tornar alguém invisível. Lá fora, o sol forte do Jardim Europa bateu nos meus olhos. Eu os fechei por um segundo. Uma imagem me veio à mente. Minhas mãos calejadas de adolescente carregando um cesto de milho verde sobre a cabeça no mercado, sorrindo de orelha a orelha porque tinha acabado de vender o primeiro lote. Alguma vez eu fui uma guerreira. Talvez tenha chegado a hora de voltar a ser eu mesma. Eles pensam que eu me rendi, mas não sabem que mal estou começando. Fecho os olhos por um momento e me lembro de 40 anos atrás. Volto a sentir aquele frio úmido das 4 da manhã que se entranha nos ossos. Para a gente normal, a madrugada é hora de dormir. Para mim, Dona Rosa, é a hora em que a vida começa. Durante 30 anos, meu despertador tocou antes de o galo cantar. Eu me levanto no escuro, faço o sinal da cruz diante da minha Nossa Senhora Aparecida e saio para a rua. Minha vida cheira a terra, a coentro fresco e, principalmente, a cebola. É um cheiro que não sai nem com o sabão mais caro. Entra na pele, no cabelo, debaixo das unhas. Minhas mãos são o mapa da minha história. Olhem para elas. Estão cheias de calos duros como pedras, pequenos cortes que ardem com o suco do limão e manchas que já são parte da minha pele. Essas mãos carregaram sacos de batata de 50 quilos. Essas mãos selecionaram os melhores tomates para os restaurantes do centro, um por um, para o chefe não reclamar. Todo esse esforço tinha um único nome: Sofia. Lembro-me de quando ela era pequena. Eu a sentava sobre os sacos de feijão enquanto eu atendia os clientes. Ela brincava com as cascas de alho e ria. Naquela época, ela não se importava que a mãe dela cheirasse a mercado. Não tinha vergonha de eu ter as unhas sujas de terra preta. Mas Sofia cresceu, casou-se com Carlos e, pouco a pouco, começou a franzir o nariz toda vez que eu a abraçava. Começou a me dizer que era melhor nos encontrarmos na casa dela, para que eu não fosse ao escritório e os colegas não vissem meu avental manchado. Por isso, trabalhei o dobro nestes últimos 3 anos. Economizei cada centavo, deixei de comprar sapatos novos, remendei meus vestidos velhos e comi pão com ovo muitas noites, tudo para juntar o dinheiro da entrada dessa caminhonete. A caminhonete vermelha não era um capricho. Deus sabe que não. Meus joelhos já não aguentam carregar as caixas desde o ponto de ônibus até os restaurantes. Eu precisava de um veículo para fazer as entregas. Eram minhas pernas novas, eram minha independência. Mas havia uma razão mais doce. Meu neto, Miguelito. Ontem, logo que o vendedor me entregou as chaves, a primeira coisa que fiz foi acariciar o volante. O plástico estava morno do sol. Cheirava a novo, a limpo, a triunfo. Fechei os olhos e imaginei o rosto do meu neto. Pensei, amanhã, quando chover, eles não terão que correr para o ponto de ônibus. A vovó Rosa vai te buscar, meu amor. Vamos cantando músicas no caminho e você não vai molhar os sapatinhos. Eu me senti poderosa, não pelo luxo, mas pela capacidade de cuidar dos meus. Senti-me digna. Pela primeira vez em anos, senti que meu esforço havia tomado uma forma física, brilhante e bonita. Essa caminhonete vermelha era meu troféu de guerra contra a pobreza. Cheguei em casa na noite passada com o coração inchado de orgulho. Estacionei-a em frente à minha porta, cobri-a com uma lona para que não pegasse poeira e fui dormir com um sorriso, sonhando com a cara de surpresa de Sofia e Miguelito. Que ingênua eu fui! Que tola eu fui ao acreditar que o suor da minha testa seria respeitado. A lembrança se quebra de repente. O barulho de uma buzina me traz de volta à calçada cinza. Já não cheiro a novo, cheiro a loção barata do meu genro e a traição do meu próprio sangue. O eco da risada de Carlos ainda ressoa nos meus ouvidos. Aquela risada que zombou dos meus sonhos e os reduziu a nada. Lembro-me perfeitamente da manhã de hoje, há apenas algumas horas, quando saí de casa com o café na mão,
pronta para ir ao mercado exibir minha conquista com minhas colegas de barraca. Levantei a lona e o mundo parou. Não havia nada, apenas o espaço vazio na rua e umas manchas de óleo velho que não eram minhas. O pânico atingiu meu peito como um martelo. Pensei que tinham roubado. Pensei em chamar a polícia. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a xícara de café. Mas então vi a mensagem no meu celular. Um SMS de Sofia. Curto, frio, sem emojis de coração. Mãe, pegamos a caminhonete cedo com a cópia da chave que me deste. Não se assuste, te explicamos depois. O alívio durou 1 segundo, imediatamente substituído por uma angústia pegajosa. Por que levaram sem avisar? Aconteceu algo com o Miguelito? Peguei um táxi. Gastei o dinheiro da comida do dia para chegar rápido à casa deles no bairro chique. Ia rezando o terço, pedindo à Virgem que todos estivessem bem. Mas ao chegar, não encontrei uma emergência. Não encontrei ninguém doente. O que encontrei foi a minha consogra, Dona Elvira, parada em frente ao espelho da entrada. Ao descer do táxi, lá estava ela. Minha caminhonete vermelha. Brilhava sob o sol da manhã como uma joia proibida no meio daquela rampa de concreto cinza. Já não tinha a lona azul com a qual a cobri com tanto amor na noite anterior. Alguém a tinha lavado. Os pneus, que ainda tinham a poeira honesta do caminho até minha casa, agora estavam pretos e brilhantes por causa de algum produto químico que haviam passado. Senti uma pontada no estômago. Não era fome, era o pressentimento de que algo muito feio estava acontecendo. A porta da casa estava entreaberta. Entrei sem bater. Por que eu bateria? É a casa da minha filha. Ou pelo menos era o que eu pensava. O que vi na sala me gelou o sangue mais do que se tivessem colocado uma faca na minha garganta. No meio da sala, em frente ao grande espelho de moldura dourada, estava Dona Elvira, minha consogra. Usava um vestido de paetês dourados que a apertava demais e um chapéu enorme, ridículo, para as 10 da manhã. Olhava-se de um lado, olhava-se do outro, com aquela vaidade que sempre a caracterizou. Mas o que me partiu o coração não foi ver a ela, foi ver Sofia, minha filha, minha menina, por quem eu me parti as costas vendendo cebolas e tomates debaixo da chuva e do sol. Ela estava de joelhos no chão. Sim, de joelhos. Estava limpando uma mancha imaginária nos sapatos de salto da sogra. Parecia uma empregada. Parecia que tinha medo dela. Sofia, eu disse com a voz presa na garganta. As duas se viraram. Dona Elvira me olhou de cima a baixo, torcendo a boca como se tivesse acabado de sentir cheiro de lixo podre. Ah, Rosita, que bom que você chegou, disse Elvira sem parar de se olhar no espelho. Diga à sua filha para se apressar. O brunch do clube de jardinagem começa em meia hora e não posso me atrasar. A propósito, linda caminhonete, um pouco muito chamativa para o meu gosto. Esse vermelho é bem vulgar, mas vai servir para hoje, já que meu carro está na revisão. Servirá para hoje. Minhas mãos se fecharam em punhos. Sofia se levantou rápido, limpando as mãos na calça. Aproximou-se de mim com cara de angústia, me empurrando suavemente para a cozinha, longe da rainha da casa. Mãe, por favor, não faça um escândalo. Sofia sussurrou com os olhos cheios de medo. Escândalo, Sofia. Essa é a minha caminhonete. Eu preciso dela para trabalhar. Tenho pedidos para entregar aos restaurantes ao meio-dia. Por que a tem aqui? Sofia suspirou como se estivesse falando com uma criança birrenta e não com a mãe dela. Mãe, entenda. Minha sogra tem um evento importantíssimo. Vão todas as amigas dela da alta sociedade. Ela não pode chegar de táxi. Morreria de vergonha. Ela precisa da caminhonete para manter a imagem. Fiquei muda. A palavra imagem me atingiu o rosto como um tapa. Imagem? Perguntei, sentindo como as lágrimas de raiva pinicavam meus olhos. E o meu trabalho? E o meu esforço, Sofia? Essa caminhonete não é um brinquedo, é a minha ferramenta. E então minha filha, o sangue do meu sangue,
me disse a frase que terminou de matar algo dentro de mim. Olhou-me com impaciência e soltou: "Ah, mãe, por favor. Você é só uma feirante. Você só vai entregar verduras. Tanto faz se chega na caminhonete nova ou no ônibus urbano. Ninguém repara em você. Ninguém te julga porque já sabem que você é pobre. Mas a minha sogra é diferente. Ela tem um status a zelar. Não me faça passar vergonha com a família dela. Não seja egoísta. Empresta e vai embora. Carlos vai ficar bravo se te vir aqui reclamando." Eu fiquei de pedra. Senti o mundo parar. Egoísta. Eu egoísta por querer usar o que comprei com o suor da minha testa? Egoísta por querer trabalhar para que a ela nunca faltasse nada? Nesse momento, vi Carlos entrar na sala rindo, com as chaves da minha caminhonete na mão, dando-as à mãe como se fosse o grande senhor distribuindo caridade. Dona Elvira as pegou com os dedos cheios de anéis, rindo como uma hiena. "Vamos, Carlos, estamos atrasados. E que alguém passe um cheirinho nesse carro. Está cheirando a coentro", disse ela, saindo pela porta principal sem sequer se despedir de mim. Sofia correu atrás deles como um cachorrinho. Eles me deixaram sozinha na cozinha, sozinha com o eco das palavras deles. Feirante, pobre, egoísta. Olhei para as minhas mãos. Estavam limpas, mas eu as sentia sujas de tanta ingratidão. Naquele momento, entendi que não tinham roubado uma caminhonete, tinham roubado a minha dignidade, tinham roubado a minha filha. Aquela mulher que corria para abrir a porta para a sogra já não era a menina que eu criei. Era uma estranha moldada pela ambição daquela família. Senti um fogo no peito. Não era vontade de chorar, era vontade de gritar. Mas não gritei. Engoli o grito, e ele se transformou em uma pedra dura e fria no meu estômago. Amigos meus, tenho que fazer uma pausa, porque a dor no peito não me deixa respirar bem ao lembrar disso. Vocês que me escutam, me digam a verdade. Alguma vez deixaram de comer para comprar o melhor para os seus filhos? Alguma vez usaram sapatos furados para que eles tivessem novos? E alguma vez esses mesmos filhos lhes disseram que vocês não merecem o que têm, que deem para alguém mais importante? Se sentem esse nó na garganta como eu, sentem que o coração se parte em 1000 pedaços, por favor, deixem um comentário que diga: "Te abraço, mãe." Ou simplesmente compartilhem esta história. Preciso saber que não estou louca, que não sou a única mãe que recebeu esse pagamento por seus sacrifícios. Preciso saber que não estou sozinha nessa dor. Eu limpei o rosto com o lenço. Eu não ia deixar que me vissem chorar. Não saí pela porta de trás, a de serviço, por onde entram as empregadas, porque é isso que sou para eles agora. Mas enquanto caminhava para a rua, ouvindo o motor da minha caminhonete se afastar, dirigido por mãos alheias, soube que isso não ficaria assim. Não voltei para casa, não fui ao mercado. Caminhei 3 quarteirões sob o sol do meio-dia até chegar a um pequeno escritório com uma placa desbotada. Bati na porta. "Dona Rosa?" perguntou o homem grisalho que abriu, surpreso de me ver àquela hora e sem o meu cesto de verduras. "Doutor Martinez", eu disse com a voz firme, seca como o deserto. "Preciso que o senhor me faça um contrato, um muito especial. Hoje vamos ensinar a umas crianças mimadas o que a vida custa." O escritório do Dr. Martinez cheira a livros velhos, fumo de rolo e café de coador recém-passado. É um cheiro que me tranquiliza. Aqui não cheira a traição, cheira a leis e a ordem. Martinez é um homem da minha idade, com o cabelo branco como a neve e uns óculos grossos que escorregam pelo nariz. Ele me conhece há 20 anos, desde que comecei a vender coentro e rabanetes para a feijoada de domingo dele. Quando entrei, ele estava revisando uns processos. Ao me ver sem meu cesto e com os olhos vermelhos, tirou os óculos devagar. "Dona Rosa", disse com sua voz rouca, "o que a senhora faz aqui a esta hora? Aconteceu algo no mercado?" Eu me sentei na cadeira de madeira em frente à escrivaninha. Não quis aceitar o copo d'água que me ofereceu. Eu não tinha sede. Eu tinha uma missão. Contei-lhe tudo.
Contei-lhe da caminhonete, de Sofia de joelhos limpando sapatos, da risada de Carlos e da soberba de Dona Elvira. Não guardei nada. Enquanto falava, vi como o rosto do doutor mudava da surpresa para a indignação. Ele bateu na mesa com o punho fechado. "Isso é um abuso, Rosa!" gritou, se pondo de pé. "É um roubo doméstico! Podemos ir à delegacia agora mesmo. Podemos processá-los por abuso de confiança. Eu mesmo redijo a denúncia. Esses ingratos não podem sair impunes." Eu neguei com a cabeça suavemente. "Não, doutor. Nada de polícia, nada de juiz. Isso seria muito fácil. Se eu os coloco na cadeia ou lhes tiro o carro à força, vão dizer que sou uma velha louca e rancorosa. Vão se fazer de vítimas para toda a família. Eu não quero vingança, Martinez. Eu quero justiça e quero lhes dar uma lição." "Uma lição?" perguntou ele, confuso, voltando a se sentar. "Sim, quero que aprendam o que custa manter as aparências." Eu me aproximei um pouco mais da escrivaninha e baixei a voz, embora estivéssemos sozinhos. "Doutor Martinez, eles acham que essa caminhonete está paga à vista. Acham que, como eu economizei tanto tempo, tirei o dinheiro debaixo do colchão e paguei tudo de uma vez. Pensam que sou uma velha ignorante que guarda dinheiro em potes de maionese." Martinez me olhou com curiosidade. "E não é assim." Eu sorri. Foi um sorriso pequeno, mas afiado. "Claro que não. Eu paguei 30% de entrada. Minhas economias só deram para isso e para o seguro do primeiro mês. O resto, 70% do valor, é um crédito em 4 anos e não qualquer crédito. Como não tenho histórico bancário de grande empresária, o banco me deu uma taxa de juros variável, uma taxa que sobe se não se paga em dia." O doutor Martinez começou a sorrir também. Os olhos dele brilharam por trás dos cristais grossos. Ele começava a entender. Então eu disse: "Eu quero que o senhor redija um contrato agora mesmo. Um contrato de cessão de direitos. Eu quero dar a caminhonete de presente. Quero colocá-la no nome de Carlos e de Sofia, que sejam os donos absolutos." "Mas, Rosa", interrompeu ele, "se a senhora coloca no nome deles, fica sem nada." "Espere, doutor. Quero ceder-lhes os direitos, mas também as obrigações. Quero uma cláusula em letras claras que diga que, ao aceitar a propriedade do veículo, eles assumem a totalidade da dívida pendente com o banco, assim como os custos de manutenção, IPVA e seguros futuros. Quero que a dívida passe a ser problema deles. Quero que o banco cobre deles, não de mim." Martinez soltou uma gargalhada curta e seca, recostou-se na cadeira e me olhou com uma nova admiração. "Dona Rosa, a senhora é diabólica", disse, mas ele o disse como um elogio. "É uma jogada de mestre. Basicamente, vai lhes dar de presente uma dívida impagável embrulhada em papel de presente." "Exato", confirmei. "Eles querem o luxo. Querem a foto para o Facebook. Querem chegar na festa de caminhonete nova. Então que a tenham. Mas o luxo custa. Se querem viver como ricos, que paguem como ricos." O doutor tirou sua máquina de escrever antiga. Ele gosta mais dela do que do computador. Começou a digitar com 2 dedos. Tac, tac, tac. O som era música para os meus ouvidos. "Vamos blindar isso, Rosa", disse ele enquanto escrevia. "Vamos colocar que a cessão é irrevogável. Uma vez que assinarem, não podem devolver-lhe o veículo nem a dívida. E vamos adicionar que o descumprimento do pagamento faculta o banco ao embargo imediato de bens do devedor, ou seja, deles. Isso. E ponha também que o seguro atual vence em 15 dias e que a renovação corre por conta deles. É um seguro de uso comercial, doutor. É o triplo do preço do normal." Martinez parou por um momento e me olhou por cima dos óculos. "Rosa, a senhora tem certeza? Sua filha vai afundar financeiramente. Carlos não ganha tanto. E com essas taxas de juros, eles vão sofrer." Senti uma dorzinha no coração, como um alfinete. Claro que doía. É minha filha. Mas depois lembrei-me do olhar de vergonha dela. Lembrei-me de como me disse que eu não importava, que meu esforço era menos valioso do que a imagem da sogra. "Doutor?"
Eu disse olhando para as minhas mãos calejadas. Eu passei 30 anos tirando as pedras do caminho de Sofia. Eu carreguei todo o peso para que ela caminhasse leve. E o resultado é que criei uma mulher fraca que se deixa pisar e que pisoteia a própria mãe para agradar a um marido inútil. Se não aprender agora que o dinheiro não cai do céu, não vai aprender nunca. Prefiro que chore por uma dívida de banco agora do que chore a vida inteira por não saber se valer por si mesma. Escreva. O som das teclas encheu a sala durante os 20 minutos seguintes. Tac, tac, tac. Cada letra era um tijolo no muro que eu estava construindo para me proteger. Cada cláusula era um lembrete de que a minha dignidade não estava à venda. Quando Martinez terminou, tirou os papéis. Eram 3 folhas. Pareciam simples papéis burocráticos com sua linguagem técnica e chata. Cessão de direitos e substituição de devedor solidário, dizia o título em letras pretas e grandes. Aqui está, disse ele me entregando a pasta azul. Eles só precisam assinar no pé de cada página e na folha final. Assim que assinarem, eu me encarrego de notificar a financeira amanhã mesmo para que façam a mudança de titularidade da dívida. Eles nem vão se dar conta até que chegue o primeiro extrato de conta. Peguei a pasta. Pesava. Não pesava em gramas, pesava em consequências. Quanto eu devo, doutor? Perguntei tirando minha carteira. Martinez negou com a mão. Nada, Rosa. Me convide para comer uns pastéis de feira no domingo na sua barraca. Ver uma mãe defender sua honra dessa maneira já é pagamento suficiente. Vá com Deus. E Rosa, tenha cuidado. Às vezes as pessoas mordem quando percebem que caíram na armadilha. Não se preocupe, respondi, guardando a pasta na minha bolsa velha. Eles não vão ver a armadilha. Estão muito ocupados se olhando no espelho. Saí do escritório. O sol da tarde batia forte nas ruas de São Paulo. As pessoas caminhavam com pressa, os ônibus soltavam fumaça, a vida seguia seu curso ruidoso e caótico. Mas eu caminhava em silêncio com uma calma estranha. Eu me sentia como uma soldado que vai para a batalha. Não com uma espada, mas com uma caneta e um papel. Caminhei para o ponto de ônibus para voltar ao bairro chique, a casa da minha filha. Eu sabia que a essa hora estariam de volta do brunch, provavelmente planejando a festa da noite. Estariam felizes, embriagados de vaidade, acreditando que a velha Rosa tinha ido chorar na sua casa de telha. Pobres. Não sabem que a velha Rosa não está chorando. A velha Rosa está vindo cobrar a conta, e a conta inclui gorjeta. Apertei a bolsa contra o meu lado e subi no ônibus, pronta para entregar-lhes o presente mais caro de suas vidas. Aqui está o contrato sobre a mesa. O papel é branco, imaculado, mas para mim tem a cor da justiça. Carlos o olha com aqueles olhos cobiçosos que ele tem, como se estivesse vendo um prato de carne assada recém-feita e ele fosse o único convidado para comer. A sala está em silêncio. Só se ouve o tic-tac do relógio de parede contando os segundos que restam à tranquilidade deles. Anda, Carlos, assina logo, diz Dona Elvira da porta, batendo o pé com o salto. Estamos atrasados para o brunch e quero chegar antes que a fofoqueira da senhora Pineda veja bem em que carro eu chego. Carlos ri. Aquela risada oca que me revira o estômago. Pega a caneta que lhe ofereci. É uma caneta barata dessas que dão de brinde nas farmácias. Mas neste momento é a arma mais poderosa que eu tenho. Claro, mamãe, já vou, diz ele sem parar de olhar o papel. Mas os olhos dele não estão lendo. Eu vejo perfeitamente. Os olhos dele saltam de um parágrafo para o outro sem se deter nas letras miúdas. Só buscam a linha pontilhada que diz cessionário. Só buscam ver o nome dele impresso como dono. Deixa eu ver, sogra, diz Carlos em tom zombeteiro, fingindo ser um homem de negócios. Então a senhora cede todos os direitos, hein? Puxa, quem diria? No final, a senhora entendeu que quem tem moral é quem deve usar a roupa. Sim, Carlos. Respondo suavemente com as mãos cruzadas sobre o meu colo para que não vejam que estou apertando os dedos. É melhor assim. Vocês são jovens, têm imagem. Eu já estou velha para ficar estreando. Além disso, como você diz,
É um desperdício que se encha de cebolas. Carlos assente, satisfeito com a minha submissão. Acha que me venceu, acha que me tirou o carro por pura pressão psicológica. Pobre iludido. Olha, Sofia, diz ele dando uma cotovelada na minha filha. Sua mãe finalmente caiu na real. Assina você também aqui embaixo como coproprietária, para você ver como sou generoso e divido meus bens com você. Sofia hesita um segundo. Me olha. Vejo nos olhos dela um vislumbre de culpa, uma faísca de vergonha. Ela sabe o quanto me custou juntar esse dinheiro. Ela sabe quantas madrugadas eu levantei com dor nas costas, mas o medo de contrariar o marido é mais forte que o amor por mim. Sofia, se apresse, insiste Carlos estalando os dedos. Minha filha abaixa a cabeça, pega a caneta e assina. Rasga o papel com força, como se quisesse terminar rápido o trâmite para não sentir remorso. O que eles não veem, o que a ambição não lhes deixa ver, é a cláusula terceira, aquela que o Dr. Martinez redigiu com tanto cuidado, aquela que diz claramente: o cessionário aceita a transferência irrevogável da titularidade do crédito automotivo número 5548B, assumindo a totalidade dos pagamentos mensais pendentes, os juros moratórios em caso de atraso e o custo da apólice de seguro comercial obrigatório. Aí está, logo acima de onde Carlos colocou o seu rabisco. Se ele tivesse baixado o olhar 2 centímetros teria lido, mas estava muito ocupado piscando para a mãe. Pronto, diz Carlos, soltando a caneta sobre a mesa como se fosse um microfone. O contrato está fechado, a caminhonete é nossa. Eu peguei a pasta com uma rapidez que nem eu mesma esperava. Fechei-a de repente. Muito bem, eu disse, guardando-a na minha bolsa e certificando-me de subir bem o zíper. Combinado é combinado. Carlos estendeu a mão na minha direção, esperando as chaves, mas eu não as dei a ele. Caminhei devagar em direção à porta onde estava Dona Elvira, retocando o batom vermelho em frente ao espelho da entrada. Tirei o chaveiro do meu bolso. As chaves brilharam com a luz do sol que entrava pela janela. Dona Elvira parou de pintar a boca e estendeu a mão cheia de anéis, ansiosa, como uma criança mimada pedindo um doce. Aqui está, Dona Elvira, eu disse colocando as chaves na palma suave dela. Essa palma que nunca tocou em uma vassoura na vida. Ela fechou o punho vitoriosa e me dedicou um sorriso falso. Obrigada, Rosita. Que bom que você entendeu seu lugar. Eu prometo que vou cuidar melhor dela do que você. Eu me aproximei um passo mais dela, o suficiente para sentir o cheiro do perfume caro e adocicado. Olhei fixamente nos olhos dela e baixei a voz, quase sussurrando. Tenha cuidado, senhora. Esta caminhonete é muito pesada. Ela soltou uma gargalhada aguda. Ah, por favor, Rosa. Eu dirigi carros melhores do que este a vida toda. Não venha me dar conselhos de motorista. Eu não me referia ao peso do metal, pensei eu. Eu me referia ao peso da dívida que acabaram de assumir, ao peso dos 48 meses de pagamentos que virão sobre eles como uma avalanche. Mas não disse nada, apenas sorri. Vamos, que está ficando tarde, gritou Carlos, empurrando Sofia para a saída. Eu os vi sair. Vi como Dona Elvira subia no banco do motorista, ajeitando seu vestido de paetês. Vi Carlos subir de carona, sintonizando o rádio no sertanejo universitário no último volume. Vi minha filha subir atrás, cabisbaixa. O motor rugiu. Um som potente, novo, lindo. Minha caminhonete. Elvira pisou fundo no acelerador, fazendo os pneus cantarem, querendo chamar a atenção dos vizinhos. A caminhonete vermelha saiu disparada pela rua, afastando-se de mim, levando meu esforço, meu sacrifício e a minha filha. Eu fiquei parada na porta daquela casa alheia. O silêncio voltou a cair sobre mim, mas desta vez não era um silêncio de derrota. Toquei a bolsa onde levava o contrato assinado. Senti o papel amassar sob o tecido. Aproveitem a viagem, murmurei para mim mesma enquanto via as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Aproveitem o ar-condicionado e a música alta.
porque a gasolina acaba, mas as dívidas perseguem a gente até o inferno. Fechei a porta da casa da minha filha por fora. Não tinha a chave e também não queria voltar a entrar. Ajeitei o lenço, respirei fundo o ar poluído da cidade e comecei a caminhar para o ponto do ônibus. Minhas mãos estavam vazias. Sim, eu já não tinha volante para segurar, mas minha consciência estava tranquila. E isso, amigos meus, vale mais do que todo o cromo e o couro do mundo. Agora começava a verdadeira prova. Para mim, voltar à realidade do transporte público. Para eles, começar a viver na fantasia que logo lhes passaria a fatura. Passaram-se 30 dias. 30 dias exatos desde que saí daquela casa com a bolsa cheia de dignidade e as mãos vazias. 30 dias de volta à minha velha realidade. Essa que eu pensei que já tinha deixado para trás. Meu despertador toca às 4, igualzinho. Mas agora, em vez de pegar umas chaves brilhantes e subir num assento acolchoado, tenho que arrastar meu velho carrinho de mão. Aquele carrinho de metal enferrujado que chia como um gato pisado toda vez que uma roda atola nos buracos de São Paulo. Subir no ônibus àquela hora é uma batalha. As pessoas vão dormindo, de mau humor. Quando tento subir minhas caixas de abacates, o motorista grita: "Anda, mãe! Se mexa que eu não tenho o dia todo!" E eu, com meus rins que já imploram por descanso, tenho que empurrar e pedir perdão aos passageiros por bater neles com meus fardos. O cheiro de suor rançoso e gasolina do ônibus gruda na minha roupa, lembrando-me que sou pobre de novo, ou, pelo menos, é o que pareço. Enquanto eu esfrego a minha lombar, sentada num caixote no mercado, minhas amigas da barraca ao lado, a Chica e a Lu, me mostram seus celulares. "Olha, Rosa, olha o que a sua consogra postou no Face", me dizem em um tom entre escárnio e pena. Eu espreito na tela e lá está. Dona Elvira, a muito ridícula, tirou fotos com a minha caminhonete em todos os lugares, em frente à igreja no bairro Chique, posando como se fosse uma artista de novela, com a legenda: "Abençoada pelo fruto do esforço do meu filho". Outra foto em frente ao clube de luxo, recostada no capô vermelho brilhante com seus óculos escuros e uma careta que ela acha que é um sorriso. Aqui de boa, chegando com estilo. Que risada me dá. Se soubesse que esse estilo é emprestado. Mas o que realmente me doeu, o que me fez sentir um vidro moído no peito, foi no domingo passado. Sofia trouxe meu neto Miguelito ao mercado por um tempinho. O menino correu para me abraçar, mas depois ficou olhando para o meu velho carrinho enferrujado. "Vovó", me perguntou com aquela inocência que te parte a alma, "por que você empurra essa carretinha feia? Por que não vamos na caminhonete vermelha que meu pai diz que é dele? Ele diz que você não precisa mais dela porque gosta de andar a pé." Tive que morder o lábio para não cair no choro ali mesmo na frente dos clientes. Acariciei a cabecinha dele e disse: "Porque essa caminhonete pesa muito, meu amor. E sua avó prefere andar leve." Sofia ouviu tudo e baixou o olhar, fingindo que escolhia uns limões. Não teve coragem de olhar na minha cara. Mas o tempo de Deus é perfeito, e o tempo do banco é exato como um relógio suíço. Hoje era o dia do corte. Contaram-me que na obra onde Carlos trabalha como supervisor, as coisas não andam bem. Cortaram as horas extras. Ele estava contando com o salário completo para continuar a fingir, mas a realidade lhe tinha preparado uma surpresa. Eu estava arrumando uns maços de coentro quando meu celular vibrou na bolsa do avental. Vi o nome na tela: Genro. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Queria saborear o momento. "Alô?" Eu disse com a minha voz mais tranquila, como se estivesse escolhendo mamões. "Escuta, sogra!" gritou Carlos do outro lado. Parecia agitado, como se tivesse corrido uma maratona. "Que é isso?" Acabei de receber uma notificação no celular. O banco descontou R$ 7.500 da minha folha de pagamento. Me deixaram a conta quase zerada. "Ah, sim, meu filho", eu respondi, tirando uma folha seca de uma alface. "Hoje é dia 15. É a mensalidade da caminhonete." R$ 7.500? Você está louca?
gritou ele, me tratando por você, de tanta raiva. Você me disse que eram pagamentos confortáveis. Eu ganho 10.000 reais por mês. Com isso não me sobra nem para a gasolina. Suspirei, me fazendo de desentendida. Puxa, Carlos, o que posso dizer? Você não leu o contrato que assinou com tanta pressa. Lá diz claramente, é a mensalidade mais o seguro de cobertura ampla para uso comercial, mais o ajuste da taxa de juros. Como você não tem um bom histórico no Serasa, o banco cobrou o risco. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, espesso. Eu podia ouvir a respiração dele entrecortada. O machão que se sentia dono do mundo estava encolhendo. Mas é um roubo, balbuciou, já sem gritar. Dona Rosa, a senhora tem que me ajudar. Não posso pagar isso todo mês. Diga ao banco que foi um erro. Não é nenhum erro, Carlos. Eu o cortei de repente. A caminhonete está no seu nome. Você é o dono, não é? Você queria se gabar de que presenteou um carro para a sua mãe? Pois os presentes caros custam. Eu já sou uma velha feirante, você se lembra? Eu não tenho dinheiro para manter luxos alheios. Se vire como puder, meu filho, mas bem-vindo ao mundo dos adultos. Carlos, tenha uma boa tarde. Desliguei na cara dele. Fiquei olhando o telefone por um segundo. Não senti pena. Senti, pela primeira vez em um mês, que minhas costas doíam um pouco menos. O peso das caixas continuava lá, mas o peso da humilhação começava a mudar de ombros. Carlos não se atreverá a contar para a mãe dele ainda. O orgulho dele é muito grande. Ele vai tentar pagar, vai pedir emprestado, vai deixar de comer marmita na rua para não admitir que assinou a própria sentença sem ler. Voltei a vender minhas verduras. O sol de São Paulo brilhava forte, mas eu sentia uma sombra fresca. O que Carlos não sabe, o que nem sequer imagina, é que isso é só o começo. O dinheiro vai e vem, mas o azar. Ah, o azar tem memória. E justo agora, Dona Elvira anda exibindo essa caminhonete por ruas muito estreitas. Hoje, meu neto Miguelito completa 5 anos. 5 anos de ser a luz dos meus olhos cansados. Para celebrar, fiz o que melhor sei fazer. Cozinhar com o coração. Passei a noite toda acordada. Minhas mãos, já doloridas pela artrite, desengorduraram a carne, tostaram o amendoim e moeram o chocolate de fazenda. Preparei meu frango caipira ao molho especial. Aquele que é denso, escuro e doce. O favorito do meu menino. Coloquei com muito cuidado na minha melhor caçarola de barro. A envolvi em panos limpos para que não esfriasse e me vesti com meu vestido de domingo, o de flores azuis. Embora já tenha um remendo na manga, estava prestes a sair quando o telefone tocou. Era Sofia. Mãe, me disse com voz nervosa. Nem pense em vir ao restaurante. É um lugar muito fino no bairro Jardins. Vão os sócios do Carlos e muitas amigas da minha sogra. Você não se encaixa lá. Mãe, sua roupa, seu cheiro de feira. Você nos faria passar uma vergonha. Desligou antes que eu pudesse dizer que levava o molho. Senti um nó na garganta, mas o amor de avó é teimoso. Pensei, não vou entrar na festa. Só irei à porta de serviço. Deixarei a caçarola com algum garçom para que deem ao menino, e irei embora. Só quero que Miguelito prove o sabor da avó dele no seu dia. Peguei o ônibus e cheguei ao restaurante. Era um palácio de vidro e mármore. Não me atrevi a me aproximar da entrada principal, onde desciam senhoras com casacos de pele. Dei a volta para o beco dos fundos, por onde tiram o lixo e entram os fornecedores. Fiquei ali abraçando minha caçarola quente, esperando ver alguém conhecido. De repente, a porta da cozinha se abriu de repente. Saiu Carlos, meu genro. Estava falando ao celular, muito elegante, com seu terno azul. Mas quando me viu, o rosto dele se transformou em uma máscara de fúria. Desligou o telefone e veio para cima de mim. "O que a senhora está fazendo aqui?" Me gritou, baixando a voz para que não o ouvissem lá dentro, mas com um tom que cortava como navalha. "Nós dissemos para a senhora não vir."
É que não entende português ou o quê? Carlos, meu filho, só vim deixar este molho para o Miguelito. Tentei explicar, dando um passo à frente. Afaste-se! Gritou ele, e em um arroubo de asco, gesticulou com força. A mão dele bateu na caçarola de barro. O som da cerâmica se partindo contra o pavimento foi seco e doloroso. Crack! O molho quente, escuro e denso, fruto do meu desvelo, se derramou completamente sobre meus sapatos de tecido velho e salpicou as calças impecáveis de Carlos. Ele olhou para a mancha no terno e depois olhou para mim com um ódio puro. Olhe o que você fez, sua velha estúpida, rosnou, limpando-se com nojo. Você fede a cebola e a gordura barata. Saia daqui agora mesmo. Aqui tem gente de classe, gente decente. Não queremos que o seu cheiro de pobreza arruine o negócio com os sócios. Se entrar, chamo a segurança para que atirem como a uma pedinte. Fiquei paralisada. O molho me queimava os pés através do tecido dos sapatos, mas a ardência no meu peito era 1000 vezes pior. Eu me agachei lentamente para recolher os pedaços de barro quebrado. Minhas mãos tremiam, não de medo. Tremiam de uma raiva tão profunda que me dava vertigem. Carlos deu meia volta e entrou batendo a porta, deixando-me ali entre o lixo e os restos da minha comida. Limpei as mãos no vestido. Não chorei. Já não me restavam lágrimas. Arrastei-me para as sombras do beco, onde havia uma janela baixa que dava para o salão de festas. Eu precisava ver meu neto uma última vez. O que vi através do vidro terminou de matar a Rosa que conheciam. Lá estava minha caminhonete vermelha estacionada bem em frente ao janelão principal, brilhando sob as luzes como um troféu. Dona Elvira estava de pé junto a ela, com uma taça de champanhe na mão, brindando diante de todos os convidados. Atenção a todos, dizia ela, e a voz dela era ouvida abafada pelo vidro. Quero que saibam que esta caminhonete nova é o presente que trouxe para o meu neto querido, para que o pai o leve para passear como um príncipe. Todos aplaudiram. Carlos abraçou a mãe sorrindo, como se há 2 minutos não tivesse agredido a sogra no lixo. E então vi Miguelito. Meu menino estava nos braços de Sofia. Ele olhava para todos os lados com seus olhinhos grandes. E a vovó Rosa? Perguntou o menino. E pude ler os lábios dele perfeitamente. Onde está a vovó Rosa? Ela disse que viria. Meu coração parou esperando a resposta da minha filha, esperando que Sofia dissesse: ela não pôde vir, mas te ama. Ou pelo menos, já está chegando. Mas não. Sofia, minha filha, se abaixou e tapou a boca do menino suavemente. Sorriu para os convidados com um sorriso falso, de plástico, e lhe disse ao ouvido, mais alto o suficiente para que Dona Elvira a sentisse satisfeita: Shh, fique quieto. A vovó Rosa não vai vir. Ela está ocupada na feira vendendo verduras. Ela não é importante aqui, meu amor. Não é importante. Essas 3 palavras ressoaram na minha cabeça mais forte do que um tiro. Eu me afastei da janela. Meus sapatos manchados de molho faziam um som pegajoso contra o asfalto. Chof, chof, chof. Caminhei sozinha para o ponto do ônibus com o cheiro de chocolate e pimenta impregnado na minha roupa como um lembrete da minha estupidez. Naquela noite, enquanto o ônibus avançava pelas ruas escuras de São Paulo, algo mudou em mim para sempre. A mãe sacrificada morreu naquele beco dos fundos. A avó carinhosa ficou presa nos pedaços de barro quebrado. Agora, só restava a dona do contrato. E a dona do contrato ia cobrar cada centavo, cada lágrima e cada insulto. Acabou a misericórdia, amigos meus. Minhas lágrimas secaram há muito tempo, logo atrás daquela porta de cozinha. Ser negada pela sua própria filha. Ver como tapam a boca do seu neto para apagar a sua existência. Essa é uma dor que não desejo a ninguém. Se vocês chegaram até aqui escutando a minha história, por favor, me ajudem comentando o número 1 aqui embaixo. Preciso saber que há alguém aí, que não estou sozinha nesta escuridão, que há amigos me acompanhando neste caminho. A presença de vocês é a única força que me resta para contar o final, quando finalmente
a justiça divina bateu à porta deles. A ressaca da vaidade é a mais cara de todas. E na casa da minha filha, a conta chegou mais rápido do que esperavam. Apenas 2 dias depois daquela festa onde me humilharam, o destino decidiu cobrar-lhes a primeira parcela da soberba. Era terça-feira de manhã. Eu estava na minha barraca, arrumando os pimentões. Tranquila, quando soube da gracinha. Acontece que Dona Elvira, se sentindo a dona de São Paulo, saiu para exibir a caminhonete. Ia dirigindo pela Avenida Paulista, mas como a vaidade não a deixa em paz, teve a ideia de fazer uma live para o seu Facebook. Ia com o celular em uma mão e o volante na outra, cumprimentando suas amigas virtuais. Olhem que maravilha de motor, meninas! Dizem que gritava, pouco antes de o poste de luz cruzar o seu caminho. O impacto foi seco. Pum! Todo o lado direito da caminhonete se esmagou contra o concreto. O farol estourou em 1000 pedaços e a porta do carona ficou afundada como uma lata de refrigerante pisada. O pior não foi a batida, mas sim a atitude. Contaram-me que Dona Elvira chegou na casa de Carlos com a caminhonete amassada e fazendo barulhos estranhos. Entrou na sala, jogou as chaves sobre o sofá e disse com sua voz esganiçada de sempre: "Ah, Carlos, mande arrumar essa porcaria. Esses carros novos são de papel. Mal toquei em um poste e amassou tudo. Ainda bem que eu estou bem, embora tenha quebrado uma unha. Vá, ligue para a seguradora que é para isso que você paga." Carlos, que já estava de mau humor porque o banco tinha tirado quase todo o salário dele na quinzena passada, ficou pálido ao ver o dano, mas, como bom filho submetido, ligou para a seguradora imediatamente, tentando bancar o homem importante que resolve problemas. E foi aí que a armadilha do contrato se fechou pela primeira vez. Eu estava limpando uns quiabos quando imaginei a cena. O vistoriador do seguro chegando, vendo a apólice comercial que eu contratei e que eles assumiram. "Senhor", deve ter dito o agente, "a apólice está vigente sim, mas aqui diz claramente que é um veículo de uso comercial de carga. Para o seguro cobrir o sinistro, o condutor deve ter habilitação tipo B ou C vigente. A senhora Elvira tem habilitação de motorista de carga? Claro que não. Dona Elvira mal tem a habilitação comum e acho que até está vencida. O seguro não paga", declarou o agente. "O prejuízo corre por conta de vocês. São aproximadamente 15 mil reais de funilaria, pintura e peças de reposição. 15 mil reais. Dinheiro que Carlos não tinha, dinheiro que Sofia menos tinha. Naquela mesma tarde, vi Sofia chegar ao mercado, mas não vinha como a senhora elegante da festa. Vinha caminhando com os sapatos cheios de poeira e os olhos inchados de tanto chorar. Parecia abatida, magra, derrotada. Aproximou-se da minha barraca com vergonha. Os outros feirantes ficaram olhando para ela, cochichando, porque todos sabiam o que tinham me feito. "Mãe", me disse em um sussurro, segurando-se na beirada da minha mesa de madeira. "Mãe, a senhora tem que nos ajudar. Estamos desesperados. Carlos está furioso. Diz que vai perder o emprego se não arrumar a caminhonete, porque dá má imagem. E não temos nem para o supermercado desta semana, porque o banco tirou tudo." Ela me olhou com aqueles olhos de criança que antes derretiam meu coração. "Empresta 5 mil reais, mãe. Eu juro que te pago assim que Carlos receber o bônus. Por favor, mãe. Miguelito não tem leite." Senti uma dor aguda no peito. Meu neto. Sempre usam meu neto como escudo. Minha mão, por instinto, moveu-se em direção ao meu avental, onde eu guardava as notas da venda do dia. Era meu costume de toda a vida. Resolver a vida deles, tapar os buracos deles, ser o salva-vidas deles. Mas então, olhei para os meus sapatos, aqueles mesmos sapatos de tecido que Carlos tinha manchado de molho com desprezo. Lembrei-me de como me expulsaram como a um cachorro pela porta de serviço. Lembrei-me de que, para eles, eu não era importante. Detive a minha mão, respirei fundo o cheiro de coentro e terra.
Olhei para a minha filha nos olhos e vi que não havia arrependimento real, apenas necessidade, apenas medo, do marido e da sogra. Não tenho dinheiro, Sofia. Eu disse com uma voz tão calma que até eu me assustei. Mas, mãe, a senhora sempre tem economias, vende muito, insistiu ela, levantando um pouco a voz, desesperada. Esse dinheiro é para a minha velhice, filha, para quando eu não puder mais carregar caixas. Não é para pagar os caprichos da sua sogra, nem os erros do seu marido. Vocês queriam ser donos de uma caminhonete de luxo, não é? Pois os donos pagam as batidas. Sofia começou a chorar ali mesmo, em frente ao açougue. Como pode ser tão cruel? É para o seu neto. Não temos o que comer hoje. Eu me agachei lentamente em direção a uma caixa de madeira que tinha debaixo da mesa. Era a caixa de merma, onde colocamos o que já não se pode vender bem. Peguei uma sacola plástica e coloquei uns 5 tomates muito maduros, desses que já estão meio moles e um pouco machucados, e um maço de coentro que já estava ficando murcho. Eu me levantei e estendi a sacola. Tome, eu disse. Sofia olhou para a sacola com nojo e confusão. Que é isso? São tomates, eu respondi. Estão um pouco amassados como a caminhonete da sua sogra, mas servem. Faça uma sopa. É a única coisa que posso te dar. E diles ao seu marido e à sua sogra que, se tiverem fome, podem vender os anéis de ouro ou o som do carro. Mãe! Gemeu ela, sem poder acreditar que eu lhe negasse o dinheiro. Vá para sua casa, Sofia. Eu tenho clientes para atender, gente que realmente paga pelo que leva. Eu lhe dei as costas. Comecei a atender uma senhora que queria 2 quilos de batata. Ouvi os passos da minha filha se afastando, arrastando os pés. Senti que o coração encolhia, como uma uva passa. Queria correr atrás dela, dar todo o meu dinheiro, abraçá-la. Mas me segurei. Me segurei como as mulheres fortes, porque se eu lhe desse o dinheiro hoje, amanhã voltariam para me pedir para a gasolina. E depois de amanhã para o IPVA. E nunca, nunca aprenderiam a me respeitar. Naquela noite, rezei o dobro para a minha Virgem. Pedi perdão por ser dura, mas pedi força para não me dobrar, porque eu sabia que isso era apenas o começo. A carta do banco, por falta de pagamento total, estava prestes a chegar, e aquele papel pesava mais do que uma sacola de tomates podres. Era domingo. O dia do Senhor, supostamente para descanso e paz, mas no adro da Igreja da Sé, o que se respirava era pura fofoca e vaidade. Eu tinha acabado de sair da missa das 12 horas. Fiquei para trás, perto das senhoras que vendem acarajé, ajeitando o lenço para que o sol não me queimasse tanto. Dali, eu tinha a vista perfeita do palco que Dona Elvira havia montado. A muito cínica tinha estacionado a caminhonete vermelha em fila dupla, bem em frente à porta principal, atrapalhando a passagem de todos. Lá estava ela, recostada na porta do motorista, aquela mesma porta que ainda tinha a batida do poste, meio disfarçada com tinta barata. Abanando-se com ares de grandeza enquanto conversava com suas amigas do clube de tricô. Ah, sim, dizia Elvira com aquela voz esganiçada que fura os ouvidos. É um presente do meu filho Carlos. É que o pobre insiste que eu ande confortável. Vocês sabem como são os filhos gratos. As pessoas a olhavam, algumas com inveja, outras, as que já sabiam do boato do mercado, com um sorrisinho zombeteiro. Eu só observava calada. Eu sabia o que viria. As cartas do banco tinham parado de chegar na minha casa havia semanas, o que significava que o departamento legal já tinha tomado providências. De repente, uma sombra grande cobriu o sol. Não foi uma nuvem, foi um caminhão imenso, desbotado e barulhento que freou de repente, logo atrás da caminhonete vermelha. Na porta, dizia em letras pretas: Recuperação de ativos e penhoras judiciais. O barulho dos freios a ar fez Dona Elvira dar um pulo. O leque caiu. 2 homens desceram do guincho. Não eram amigáveis. Usavam coletes laranjas, bonés suados e pastas na mão. Um deles, um tipo grande com cara de poucos amigos, aproximou-se diretamente da placa da caminhonete
e a comparou com os papéis. Ei, o que vocês estão fazendo? Gritou Elvira, perdendo toda a compostura. Afastem-se do meu veículo. Eu sou uma mulher respeitável. O homem nem sequer olhou para ela. Fez um sinal para o companheiro e, em menos de um piscar de olhos, começaram a engatar as correntes no eixo traseiro da minha antiga caminhonete. Polícia, estão me roubando! Gritava Elvira, puxando o braço do homem grande. Soltem-na! Sabem quem é meu filho? As pessoas começaram a se aglomerar. Já não era admiração o que se via nos rostos delas. Era mórbida curiosidade. O puro prazer de ver cair quem se sente superior. Nesse momento, Carlos saiu correndo do interior da igreja com Sofia atrás. Certamente alguém foi avisá-lo de que estavam levando o orgulho dele com guincho. Ei, parem aí! Gritou Carlos, vermelho de vergonha e de raiva, abrindo caminho entre as pessoas aos empurrões. O que pensam que estão fazendo? Abaixem essa caminhonete agora mesmo. O homem do colete parou, limpou o suor da testa e olhou para ele com tédio. Ordem de penhora, chefia. 3 meses de atraso. Mais juros moratórios, mais gastos de cobrança. Vamos levá-la para o pátio. Se quiser recuperá-la, tem que liquidar o total mais a multa em 48 horas. Se não, vai a leilão. Um murmúrio percorreu a multidão. 3 meses. Não pagaram, diziam as vizinhas, tapando a boca para rir. Carlos sentiu os olhares de todos cravados na sua nuca. Suava frio. E então, no seu desespero de rato acuado, me viu. Eu estava ali parada, tranquila, junto à barraca de acarajé. É dela! Gritou Carlos, apontando para mim com um dedo trêmulo na frente de todo o bairro. Essa velha é a dona. Cobrem dela. É um erro. Ela nos enganou. Dona Elvira, com a maquiagem escorrida e o cabelo desfeito, uniu-se ao coro. Sim, essa feirante é a culpada. É a caminhonete dela. Levem para ela. As pessoas se calaram. Todos se viraram para me olhar. Sofia se escondeu atrás do marido, incapaz de me defender. O homem do guincho suspirou, cansado dos dramas de sempre. Abriu sua pasta de metal, tirou o contrato, aquele mesmo que assinaram na mesa de vidro, e leu em voz alta, com uma voz potente que ressoou em todo o adro. Aqui não diz Dona Rosa, jovem. O titular do crédito e responsável legal pelo ativo é o Sr. Carlos e a Sra. Sofia. Aqui está a assinatura de vocês e aqui está a cláusula de responsabilidade total. A Sra. Rosa não tem nada a ver. Ela cedeu os direitos e vocês aceitaram a dívida. Sendo assim, com licença. O homem fez um gesto e o guincho começou a levantar a caminhonete. O metal rangeu, como se o carro mesmo estivesse se queixando. Carlos ficou mudo, com o dedo ainda apontando para o ar, mas sem ninguém para culpar além da sua própria estupidez. Dona Elvira desabou a chorar. Mas não era um choro de tristeza. Era um chilique de menina mimada. Agarrou-se à porta do carro enquanto ele se elevava, até que seus pés ficaram pendurados e ela teve que se soltar para não cair. Minha imagem! Minhas amigas! Gritava ela enquanto o guincho ligava o motor. A caminhonete vermelha, suja, amassada e agora penhorada, afastou-se lentamente pela rua. Levou com ela a mentira que haviam construído. O silêncio que ficou na praça era pesado. Ninguém se atrevia a falar com Carlos. Os que antes o cumprimentavam com respeito, agora davam as costas, ou fingiam olhar o celular. A vergonha pública é uma mancha que não sai com sabão. Carlos ficou parado no meio da rua, vendo como se ia o último rastro de sua suposta riqueza. Depois, girou lentamente a cabeça e me olhou. Já não havia soberba nos seus olhos, havia medo. Eu não disse nada. Não fazia falta. Ajeitei meu lenço, agradeci à senhora do acarajé e comecei a caminhar para casa. Meus passos soavam firmes sobre a calçada. Eu não tinha carro, mas tinha a testa erguida. E isso, nesta cidade e aos olhos de Deus, vale mais do que qualquer motor. A chuva batia com força no telhado de amianto da minha casa. Era uma dessas tempestades de agosto que parecem querer limpar o mundo, levando todo o lixo pelos bueiros.
Eu estava sentada na minha velha cadeira de madeira, essa que range quando a gente se mexe, tomando um café coado para espantar o frio da noite. De repente ouvi umas batidas na porta, fracas, medrosas. Não eram batidas de alguém que vem exigir, mas de alguém que vem suplicar. Eu me levantei devagar, ajeitando o lenço, e abri. Ali estavam Carlos e Sofia. Vinham encharcados, sem guarda-chuva, tremendo de frio. Mas o que mais me impactou não foi vê-los molhados, mas sim vê-los quebrados. Carlos já não tinha aquela postura de pavão que estufava o peito. Tinha os ombros caídos e o olhar fixo nos sapatos cheios de lama. Sofia estava com a maquiagem escorrida, parecendo uma criança assustada que se perdeu na feira. "Entrem", lhes disse, fazendo-me de lado. Eles entraram na minha casa, aquela casa humilde que tantas vezes desprezaram, aquela casa onde, segundo Carlos, cheirava a pobreza e a mofo. E então fizeram algo que eu nunca imaginei ver nesta vida. Os dois, o grande supervisor de obra e a senhora de sociedade, se ajoelharam no meu chão. Ajoelharam-se sobre o cimento frio e nu, sem se importarem sujar as calças ou rasgar as meias. "Perdoe-nos, mãe", soluçou Sofia, agarrando-se às minhas pernas. "Perdoe-nos, por favor, estamos arruinados." Carlos chorava em silêncio, com a cabeça baixa. "Me demitiram, Dona Rosa", disse ele com a voz embargada. O banco mandou as notificações de penhora de salário diretamente para os recursos humanos da construtora. Disseram que um empregado com problemas legais é um risco para a empresa. Me jogaram fora como a um cachorro, sogra. Sem acerto, sem nada. Eu olhei para ele. O homem que zombava das minhas mãos calejadas agora não tinha onde cair morto. A dívida não acabou quando levaram a caminhonete. Pelo contrário, entre os juros moratórios, as multas por falta de seguro, os gastos de cobrança e a diferença entre o que deviam e o pouco que o banco conseguiu ao leiloar a caminhonete batida, ainda deviam uma fortuna. Uma fortuna que agora não tinham como pagar. "Vão nos tomar os móveis", continuou Sofia a chorar. "Vão nos tirar tudo. Mãe, a senhora tem suas economias. A senhora tem o dinheiro da sua velhice. Pague a dívida, por favor. Nós prometemos que vamos pagar pouco a pouco, mas salve-nos desta vergonha." O silêncio encheu a sala, só interrompido pelo som da chuva e pelos soluços deles. Eu me sentei de novo na minha cadeira de madeira. Olhei para eles de cima. Não senti ódio, tampouco senti aquela satisfação amarga de dizer: "Eu avisei." O que senti foi uma tristeza profunda, antiga. Suspirei longo e profundo. "Levantem-se." Eu lhes disse com voz suave, mas firme. "Nesta casa, não se ajoelha ninguém mais do que diante de Deus." Eles se levantaram, desajeitados, com a esperança brilhando nos olhos, acreditando que eu ia sacar o talão de cheques, que eu ia ser a salvadora de sempre. Mas neguei com a cabeça. "Não, Carlos, não, Sofia, não vou pagar nenhum centavo." O rosto de Carlos se descompôs. "Mas, sogra, somos família." "Família." Repeti essa palavra, saboreando seu peso. "Vocês me ensinaram há um mês que família também se trata de respeito. E vocês me perderam o respeito quando decidiram que o meu esforço servia para alimentar a vaidade de vocês." Eu me inclinei para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando-os diretamente nos olhos. "Vocês estão chorando por uma caminhonete, meus filhos, mas não entendem nada. Eu não quero essa caminhonete de volta. Não me interessa." Eu fiz uma pausa para que minhas palavras penetrassem fundo. "Essa caminhonete já fez o trabalho dela", eu disse lentamente. "Essa caminhonete já cumpriu sua missão. Levou para longe a ignorância e a ambição de vocês. Levou a soberba de vocês. Serviu para carregar tudo o que havia de podre dentro de vocês e levou para o pátio." Sofia começou a chorar mais forte, entendendo que desta vez não havia como voltar atrás. "Eu não quero o dinheiro", continuou minha voz, ressoando nas paredes de tijolo sem reboco. "Eu só quero de volta a dignidade que tentaram me tirar.
Eu só exijo o respeito que mereço por ter trabalhado cada dia da minha vida. Mas escutem-me bem. O respeito não se compra, filhos. O respeito não se pede emprestado. O respeito se ganha. Como? Perguntou Carlos desesperado. Pagando suas próprias dívidas, respondi. Amanhã você vai sair para buscar trabalho, Carlos. Do que for, de pedreiro, de carregador, de gari. E você, Sofia? Vai deixar de brincar de madame rica e vai buscar emprego. Vão pagar cada centavo que devem ao banco com o suor da testa de vocês, não com o meu. Mas é muito dinheiro, sussurrou ele. Então, é melhor que comecem cedo. Sentenciei. Eu me pus de pé e caminhei para a cozinha para lhes servir um café. Não lhes dei dinheiro, não lhes dei soluções mágicas. Dei-lhes uma xícara de café quente e um teto enquanto a chuva passava, porque sou a mãe e a sogra deles, e não vou deixá-los morrer de frio. Mas naquela noite, enquanto bebiam o café em silêncio, com a cabeça baixa, soube que, por fim, depois de tantos anos, estavam começando a amadurecer. A lição tinha sido dura, sim, mas a vida, quando quer ensinar, não usa um quadro negro, usa a dor. Dizem que a vida dá muitas voltas, mas eu creio que a vida é mais como uma roda de moinho. Moe a todos por igual, até que só resta a essência. E, puxa, como moeu a minha família nestes últimos meses. Carlos, o grande engenheiro, o supervisor que passeava com capacete branco imaculado e gritava ordens sem se sujar. Agora conhece o peso real do cimento. Ninguém quis contratá-lo em escritórios por seus antecedentes legais com o banco. Então não lhe restou outra. Agora trabalha como servente de pedreiro em uma obra do outro lado da cidade. Contaram-me que chega em casa com a pele queimada pelo sol e as mãos cheias de cal virgem. Essas mãos que antes só seguravam cervejas geladas, agora carregam baldes de argamassa por escadas intermináveis. É o mesmo trabalho que ele desprezava, o mesmo ofício do qual zombava quando via os operários comerem marmita na calçada. Agora, ele é um deles. A vida tem um senso de humor muito ácido. E Dona Elvira, pobre mulher, o reinado dela acabou. Sem o dinheiro de Carlos e com a vergonha de ter sido o motivo de riso do bairro, suas amigas do clube de tricô deixaram de convidá-la. Eu a vi sair cedo com a cabeça baixa e uma bolsinha de veludo na mão, rumo ao prego, Monte de Piedade. Ela tem vendido seus anéis, seus colares, todas essas joias que exibia na minha frente. Agora come feijão com arroz igual a mim, mas para ela tem sabor de derrota. Naquela casa já não há festas, só se ouvem gritos, jogam a culpa uns nos outros. Ah, foi você que bateu, foi você que assinou, foi você que gastou. O dinheiro, ou melhor, a falta dele, é o ácido que corrói o amor falso. Mas o que mais me comove é Sofia. Minha filha conseguiu trabalho na cozinha de uma marmitaria. Não é chefe nem gerente, é lavadora de louças. Passa 8 horas por dia com as mãos metidas em água com sabão e cloro, esfregando a gordura de panelas alheias. Ontem à tarde, quando eu estava terminando de rezar, ouvi alguém raspando na porta. Abri, e lá estava ela. Ela não vinha pedir dinheiro. Eu soube assim que vi seus olhos. Vinha com o uniforme sujo de molho e cheirando a cozinha barata. Ela se jogou na minha cadeira velha e colocou as mãos sobre a mesa. Estavam vermelhas, inchadas, com a pele aberta nos nós dos dedos. Eram idênticas às minhas mãos quando eu tinha a idade dela. Mãe, me disse com a voz rouca, me dói as costas. Sinto que minha cintura vai partir. Não sei como a senhora aguentou tantos anos. Eu me aproximei do fogão e servi-lhe um prato de caldo de galinha que tinha guardado. Coloquei-o na frente dela, o vapor atingiu seu rosto e eu vi seus olhos se encherem de lágrimas. Sofia pegou a colher, mas a mão tremia. Perdoe-me, mãe, soluçou, deixando a colher cair no prato. Perdoe-me por ser tão cega. Agora eu entendo cada centavo que me deu. Agora eu entendo que cada nota que eu gastava em bobagens custava um pedaço da sua vida. Eu sou uma estúpida. Eu me aproximei dela e a abracei. Não foi um abraço tenso como os de antes. Foi um abraço real. De mulher para mulher.
de trabalhadora para trabalhadora. Senti seus ossos cansados e soube que, pela primeira vez, minha filha estava me vendo de verdade. Não como um caixa eletrônico, mas como um ser humano. Coma sua sopa, filha, lhe disse suavemente, acariciando seu cabelo. O caldo levanta até defunto. Sofia comeu chorando, misturando suas lágrimas com o caldo. Eu a olhava com amor, porque uma mãe sempre ama, mas também com firmeza. Mãe, me perguntou depois de terminar. A senhora acha que algum dia sairemos dessa? Claro que sim, lhe respondi. Mas vocês vão sair sozinhos. Eu te dou a sopa, te dou o abraço e te curo as feridas das mãos com arnica. Mas a dívida do banco, quem paga são vocês. Amanhã você se levanta e vai trabalhar outra vez. Ela assentiu, secando os olhos com a manga. Sim, mãe. Amanhã eu vou trabalhar. Eu a vi ir embora um pouco depois, caminhando devagar para sua realidade. Doeu-me vê-la assim. Claro que doeu, mas no fundo senti uma paz enorme, porque minha filha já não é uma boneca de vitrine. Agora, ela está se transformando em uma mulher de verdade, feita de esforço e suor, e prefiro vê-la cansada e honesta do que descansada e vazia. São 4 da manhã outra vez. O céu sobre São Paulo ainda está escuro, pintado desse azul profundo que precede o amanhecer. Aqui estou na calçada, lubrificando as rodas do meu velho carrinho de mão. Nheque, nheque, faz a roda esquerda. Antes, esse barulho me incomodava. Hoje, soa como música. É o som da honestidade. Muita gente no mercado me pergunta: Escuta, Dona Rosa, por que a senhora não compra outra caminhonete? Já juntou o dinheiro outra vez? Eu apenas sorrio enquanto arrumo as caixas de abobrinhas. Sim, já juntei o dinheiro. Graças a Deus e aos meus clientes fiéis, a venda tem sido boa. Mas não vou comprar outra caminhonete. Esse dinheiro já tem destino. Fui ao banco ontem, mas desta vez não pedi créditos. Abri uma conta poupança programada para a faculdade do meu neto Miguelito. Mas escutem bem isto. A conta está no meu nome. Só no meu nome. Ninguém pode tocar em 1 centavo até que o menino complete 18 anos e me demonstre que é um homem de bem. Eu aprendi a minha lição. O dinheiro não se presenteia, se custodia. A vida voltou ao seu curso, mas a água corre diferente. Vejo Sofia chegar às vezes para me visitar depois do turno na marmitaria. Vem cansada, com cheiro de gordura no cabelo e as mãos vermelhas. Mas quando me olha, já não há vergonha nos olhos dela. Há respeito, há gratidão. Ela está se transformando em uma mulher de verdade. Uma que sabe que o pão tem um sabor melhor quando a gente mesmo o ganha. Carlos continua na obra. E embora siga reclamando, já não tem tempo para bancar o exibido. O cimento lhe tirou a pose. Amigos, se vocês seguiram minha história até aqui, quero deixar-lhes um último pensamento. Aceitem este conselho de uma velha feirante que aprendeu do pior jeito. A todas as mães que me escutam, por favor, não amem seus filhos a ponto de torná-los inúteis. Não lhes deem tudo de mão beijada. Achamos que, ao lhes tirar as pedras do caminho, estamos ajudando. Mas, na verdade, estamos tirando a oportunidade de fortalecerem suas pernas. E, acima de tudo, nunca entreguem as chaves da sua própria vida. Guardem algo para vocês. Sua dignidade e sua segurança não são negociáveis. Nem mesmo por amor aos filhos. E aos filhos, se houver algum escutando, entendam isto. A aparência, o que vão dizer, a vaidade. Tudo isso é o casaco mais caro do mundo, mas é um casaco que não tira o frio. De nada adianta ter carro do ano se a consciência está a pé. Não usem o suor de seus pais para tecer capas de super-heróis falsos. Honrem seus velhos deixando-os desfrutar da velhice, não os espremendo até a última gota. A vida é uma balança perfeita. Às vezes tarda, mas sempre se equilibra. O que não é seu, mesmo que consiga arrancar com mentiras ou pressões, nunca será seu de verdade. Se converterá em um carvão aceso que queimará suas mãos até que você o solte.
O sol começa a nascer por trás dos edifícios. Os primeiros raios alaranjados iluminam minha barraca. Respiro fundo. Cheira a terra molhada, a coentro fresco e a liberdade. Agarro os cabos do meu carrinho de mão com minhas mãos fortes e calejadas. Empurro com força. As rodas giram. Minha sombra se projeta longa e firme sobre o pavimento. Eu não tenho luxos. Não tenho motorista. Não tenho ninguém para me aplaudir em festas falsas. Mas tenho paz, e tenho a certeza de que hoje, assim como ontem, ganharei meu pão com a testa erguida. Bom dia, São Paulo. Bom dia à vida. Aqui vai Dona Rosa, e eu ainda tenho muito caminho para andar. E vocês, amigos, o que acham da decisão final de Dona Rosa? Teriam tido a coragem de dar essa lição à sua própria carne e sangue, ou teriam feito as coisas de outra maneira, estando no lugar dela? Por favor, comentem seus pensamentos aqui embaixo. Acreditem que leio cada uma das suas mensagens com muito carinho e atenção. Se esta história lhes tocou de alguma forma ou os fez pensar, não se esqueçam de deixar um like, compartilhá-la com seus entes queridos e se inscrever no canal para não perderem os relatos que estão por vir. Nos ouvimos na próxima história. Nós somos Histórias do Suspiro, usando as histórias para caminhar junto a vocês através dos anos, buscando sempre essa paz e essa força que todos levamos na alma. Até breve.